E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Jonathan Adalon e vamos então retomar as nossas atividades remotas, tá? Hoje vamos começar a falar de regra de 3 simples. Olha que beleza. Galera, então vocês têm aí com vocês um material aonde que é o mesmo material que eu tenho aqui com vocês, tá? Que é o material que a gente vai usar para a regra de 3 simples, alguns exemplos que eu irei fazer junto com vocês e também vocês têm aí no Siga, certo? A lista de exercício, que será a nossa primeira lista de exercício avaliativa. Eu sei que vocês já devem ter olhado aquela lista, vocês devem ter se assustado com a quantidade de exercícios. Mas, primeiramente, os exercícios são muito fáceis, muito simples. É coisas que de meia hora a gente faz 10 exercícios, tá? Então, eles são bem rápidos de fazer. E outra que essa lista é para 2 semanas, tá? Hoje, com o conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai conseguir fazer a metade dela. E daí, na semana que vem, que a gente vai ver juros compostos, que a gente vai ver regra de 3 composta, daí vocês conseguem terminar ela, tá? Galera, sem mais demandas, vamos entender então o que é regra de 3 simples e vamos trabalhar juntos, tá? Então, deixa eu só passar isso aqui para cima. Agora sim, vem comigo e vamos resolver junto regra de 3. Beleza, então olha que diz. Regra de 3 simples. Isso aqui que eu fiz, pessoal, são 3 passos que a gente precisa seguir para a gente nunca errar uma regra de 3 simples. Então vamos lá. Na regra de 3 simples, deixa eu fazer aqui uma coisa. Aí. Na regra de 3 simples, temos sempre 2 grandezas. Olha que beleza. Temos sempre 2 grandezas envolvidas com pelo menos 3 valores conhecidos e 1 valor desconhecido. E é por isso que ele é chamado de regra de 3, tá? Porque nós temos 3 valores e nós queremos achar o quarto. É essa a ideia, tá? Então, tu tem 3 valores e tu quer achar o quarto valor. Então, olha só. Para resolver uma regra de 3 simples, nós temos que seguir esses 3 passos. O primeiro, organizar valores das grandezas envolvidas no problema em colunas com grandezas de mesmo tipo. Então, olha só. Vamos supor que eu estou falando de pessoas e peso, tá? Então, aqui o primeiro vai ser pessoas e a minha segunda coluna vai ser peso. O que acontece agora é que eu só vou colocar, por exemplo, eu tenho 2 pessoas, elas juntas têm 110 quilos, tá? Beleza. Agora, se eu tiver 5 pessoas, elas juntas vão ter que ter um valor X. É essa a ideia. Tudo bem? Então, percebam que eu vou botar sempre as minhas respostas em colunas com grandezas do mesmo tipo. Jamais eu posso botar pessoas, por exemplo, botar os 100 quilos aqui no lado, aqui embaixo. Tudo bem? Então, a ideia é fazer 2 colunas e só colocar grandezas de mesmo tipo. Se eu botei pessoa no primeiro, é pessoa embaixo. Se eu botei peso no primeiro, tem que ser peso embaixo dele. Bom, isso aí tranquilo, né? E depois a gente tem que perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pessoal, eu vou até sublinhar esse ponto aqui, ó. Porque esse aqui é um passo que muita gente esquece de fazer na regra de 3 simples. Só faz na regra de 3 composta. E esse aqui é um passo muito importante, tá? O que é isso? Como que a gente vai fazer esse passo? A gente vai perguntar. Por exemplo, aqui, quanto mais pessoas eu tenho, eu vou ter mais peso ou menos peso? É isso que é fazer uma pergunta para ver se ela é diretamente ou inversamente. Nesse caso aqui, a gente está falando de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais pessoas eu tenho, mais pesado vai ficar, não é verdade? Então, quanto mais um mais outro, é uma grandeza diretamente proporcional. Muito simples, né? E quando que vai ser inversamente? Por exemplo, quanto mais pessoas, menos peso. Se isso acontecesse, se um fosse mais e o outro fosse menos, aí era inversamente. Tudo bem, galera? É essa a ideia. A gente vai ver um exemplo bem claro sobre isso. E no terceiro passo, a gente tem que montar e calcular o valor da nossa incógnita. Beleza, vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu nem falei para vocês, né, galera? Mas os nossos últimos vídeos, né, antes da nossa parte, da nossa pausa, né, eu fazia tudo no quadro, né? Agora, a partir disso, deixa eu mostrar para vocês, ó, eu comprei uma mesa digitalizadora, então fica tudo muito mais fácil, não preciso usar. O meu quadro acabou ficando só de enfeite, eu faço tudo aqui, tá? Então, só curiosidade. Beleza. Então, galera, eu trouxe aqui 4 exemplos para a gente fazer, tá? Vamos fazer esses 2 primeiros juntos para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então, olha só. Um atendente de supermercado empacota 3 sacolas de compras em 45 segundos. Em 2 minutos, quantas sacolas ele irá empacotar? Então, olha só. Primeiro passo, eu tenho que organizar em colunas com grandezas do mesmo tipo. Então, por exemplo, vou chamar a primeira de sacola, vou chamar de SA. Tá? E a segunda eu vou chamar de tempo. Beleza, então tá aqui as minhas grandezas. Então, olha só. Primeiramente, nós temos que ele empacota 3 sacolas em 45 segundos, certo?
E agora, depois nós queremos saber quantas sacolas ele vai empacotar. Então, ó, vocês concordam comigo que eu não tenho quantas sacolas são, então eu boto X. Eu quero saber quantas sacolas ele vai empacotar em 2 minutos. Tá aí. Beleza, pessoal. Antes de tudo, aqui nós temos que perguntar se essa grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, qual é a pergunta que eu vou fazer? A pergunta eu vou tentar sempre fazer da primeira grandeza em relação da segunda. Se a pergunta ficou estranha, a gente faz o contrário. Então, olha só como eu faria essa pergunta. Quanto mais sacolas eu tenho, eu demoro mais tempo ou menos tempo a empacotar? Quanto mais sacolas eu tenho, mais tempo eu vou demorar. Então, concorda comigo que as duas cresceram? Eu posso até fazer essa seguinte estratégia. Sempre onde tem o X, eu jogo uma seta para cima, tá? E agora, o que acontece é que a partir dessa seta que eu coloquei, eu vou ver se a outra grandeza é inversamente ou diretamente proporcional. Então, quanto mais sacolas, eu demoro mais ou menos tempo. Se eu demorei mais tempo, joga para cima também. Tá? O que eu quero que vocês peguem aqui é o seguinte, pessoal. Se as duas grandezas elas são diretamente proporcionais, as duas setas têm que estar para o mesmo sentido, tá? Ou as duas para cima ou as duas para baixo. Quando é que elas vão ser inversamente? Quando uma sobe e a outra desce. Tá? Seria essa a ideia. Então, quanto mais sacola, mais tempo a gente demora. Então, beleza, segundo passo feito, a gente sabe que está falando de uma grandeza diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Beleza, vou deixar assim, tá? Agora, olha o detalhe, nós temos que fazer esse cálculo, certo? E, pessoal, isso aqui, uma regra de 3, nada mais é que uma igualdade. Só que nada mais é que uma igualdade entre razão. E a gente sabe que uma igualdade de razão nada mais é que uma proporção, que foi o que a gente aprendeu nas últimas videoaulas que a gente falou de razão e proporção. Então, pessoal, isso aqui nada mais é que uma regra de 3, nada mais é que uma proporção. Seria essa a ideia. Só que aqui nós temos um caso muito interessante, né? Que caso é esse? Que nós estamos falando de unidades de medidas diferentes, né? Eu tenho segundo e minuto. Então, o que acontece, pessoal, que eu não posso operar laranja com bananas, na verdade, eu vou ter que transformar essas duas unidades de medida na mesma coisa. Então, a dica que eu dou para vocês é sempre transformar a maior unidade de medida na menor. Isso, sempre transformar a maior na menor. Como assim? Em vez de eu transformar segundos em minutos, vai dar certo fazer isso? Vai. Só que eu vou trabalhar com o número com vírgula. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou transformar sempre a maior unidade, que a maior unidade é sempre o minutos, né? Minutos, sempre não, mas minutos é maior que segundo. Então, eu vou transformar 2 minutos em segundos. Pessoal, vocês não concordam comigo que 1 minuto é 60 segundos? Logo, 2 minutos, vou até botar aqui, ó, 2 minutos é igual 1 minuto e 60 segundos, 2 minutos tem que ser igual a 120 segundos. Agora sim, ó, no lugar de 2 minutos, eu boto 120 segundos. E agora sim eu posso esperar. Ó, se as unidades de medida são iguais, eu corto elas. Ah, professor, mas esse 3 aqui ele não tem uma unidade de medida? Ele tem, né? Eles são nossa sacola. Vou até colocar aqui, ó. Eu vou chamar de SA, porque são sacolas, tá? E aqui também são sacolas. Tá, professor, tu não vai cortar essa unidade de medida? Não tem com quem eu cortar, né? Então eu vou deixá-las quietinhos. Mas agora, olha só. Vocês não concordam comigo? Agora eu cheguei nessa proporção aqui, tá? Galera, preste bem atenção que essa parte é muito importante. Nós podemos sempre simplificar em linhas, tá? Eu posso sempre simplificar em linhas ou posso simplificar em colunas. A simplificação eu sempre posso fazer dessa maneira. Eu só não posso fazer a simplificação cruzado. Por quê? Porque é cruzado que a gente faz a multiplicação. Ah, professor, eu posso multiplicar primeiro para depois simplificar? Pode, só que eu não quero que vocês façam isso. Por quê? Porque isso dá muito mais trabalho. O que a gente faz aqui? Simplesmente a gente simplifica em linha e coluna. Vocês não concordam comigo? 45 e 120 estão na mesma coluna e ambos são divisíveis por 5. Olha só, 45 dividido por 5 deu 9. 120 dividido por 5, pega o 12. 12 dividido por 5 dá 2. Que dá 2 vezes 5 deu 10. 12 menos 10 sobrou o resto 2. 2 na frente do zero fica 20. 20 dividido por 5 deu 4. Está aqui. Ah, professor, eu não entendi. Na dúvida, tu pega o teu 120 e bota ali dividido por 5 e faz o cálculo, tá? Aqui eu faço de cabeça para a gente acelerar o nosso passo. Beleza. Mas vocês não concordam comigo que esse 3... esse 9, eu não posso simplificar mais uma vez pelo meu 24? Ambos são divisíveis por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. 24 dividido por 3 deu 8. E olha o detalhe, pessoal, vocês não concordam comigo que esse 3 eu posso simplificar com 3? Lembra que eu posso simplificar sempre linha e coluna? Então, eu só não posso simplificar cruzado, mas aqui eu posso simplificar em linha e coluna. Então, divide por 3 que deu 1, divide por 3 que deu 1. Meu Deus, que confusão. Vamos arrumar isso aqui então, tá? Então, eu vou ficar aqui, ó. Aqui eu fiquei com 1,
uma sacola, né, no caso, está para x, assim como aqui eu também fiquei só com 1, né? 1 está para 8. Agora sim, não tem mais o que multiplicar, não tem mais o que simplificar, perdão, faz a multiplicação cruzada. E a hora que vai ficar, x vezes 1 é x, 1 vezes 8 é 8. 8 sacolas. Tá aí, ó. Por isso que aquela unidade de medida a gente não tinha como cortar, porque ela vai ser nossa resposta. Então, beleza, galera. Isso quer dizer o quê? Que esse empacotador, ele empacota 3 sacolas em 45 segundos e em 2 minutos ele empacota 8 sacolas. Essa é a ideia. Muito simples, né, pessoal? Tenho certeza que vocês não tiveram problemas aí. Eu só demorei um pouco mais porque eu quis explicar essa questão da grandeza diretamente, inversamente proporcional, e também eu quis fazer uma simplificação ali para vocês darem uma relembrada. Uma questão bem interessante, mesmo ela sendo bem simples, para a gente lembrar que a gente só pode trabalhar com unidades de medidas iguais, tá? Então, se está segundo em hora, transforma na mesma unidade de medida. Mas beleza, vamos ver um outro exemplo aqui. Questão número 2. Então, olha o que nós temos na questão número 2. Numa viagem de carro, um certo motorista realizou um determinado percurso em 2 horas, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora. Quanto tempo esse motorista irá demorar para realizar o mesmo percurso, mas a 100 km por hora? Então, olha só, vocês concordam comigo? Nós temos duas grandezas, né? A velocidade, e nós temos o tempo. São essas duas grandezas. Então, olha só, na primeira linha eu vou botar o meu primeiro evento. Qual que foi o primeiro evento? Ele fez uma velocidade de 80 km por hora. Deixa eu botar de azul. 80 km por hora, beleza. E ele demorou um tempo de 2 horas. Tá aqui. E agora, no meu terceiro evento, eu quero saber, em 100 km por hora, quanto tempo ele demorou? Beleza, primeiro passo a gente resolveu, né? Que foi botar essas grandezas em forma organizada em grandezas de mesma coluna, tá? Foi velocidade debaixo de velocidade e tempo embaixo de tempo. Agora o que a gente vai fazer é fazer a pergunta se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Galera, olha só a dica. Sempre onde tem o x, a gente joga a seta para cima. Ah, professor, mas o x ele está para baixo, não tem que apontar a seta para ele. Não. Esqueçam isso, pessoal. Tá? Isso aqui é uma regra que a gente está combinando. Aonde tem o x, joga a seta para cima. Porque essa seta ela só serve para a gente não confundir se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. E digo mais para vocês, na regra de 3 simples a gente nem precisava dela. Eu só estou colocando ela aqui porque na regra de 3 composta a gente precisa dela. Então é para a gente já ir se acostumando. Tá, qual é a pergunta que a gente vai fazer agora? A pergunta é o seguinte: quanto mais rápido eu for, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? E aí, galera? Quanto mais rápido eu for? Vocês não concordam comigo que se eu aumentar a minha velocidade, eu vou... Olha só, olha para mim aqui embaixo. Se eu aumentar a minha velocidade, vocês não concordam que eu vou diminuir o meu tempo? Então, essa grandeza ela é inversamente proporcional, porque quando a gente aumenta uma, a gente divide a outra. Olha que interessante, pessoal, uma regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Então, vou até botar aqui, ó, esse aqui é o inversamente proporcional. Tá aí, essa é a ideia. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Olha que bonito, pessoal. Tá, mas e agora? Como é que a gente resolve? Tá, uma coisa, pessoal. Você fala, ah, professor, mas você não disse que quando aumenta a velocidade, por que tu botou a seta para baixo? Galera, a seta não tem nada a ver com o número, tá? A seta é só para nos orientar. Se uma sobra, a outra desce. Se tu quisesse ter colocado essa do tempo para baixo, eu teria que botar essa da velocidade para cima, tá? É só isso que você tem que decidir. Se elas estão no mesmo sentido, elas são diretamente. Se elas estão em sentidos opostos, ela é inversamente, tá? Novamente. Então, a gente sabe que isso aqui é uma igualdade, certo? O que acontece é que o seguinte, sempre que as nossas grandezas elas são inversamente proporcionais, nós vamos ter que fazer o inverso de uma das nossas igualdades. Como assim, professor? Tu vai pegar uma das tuas frações e a dica que eu dou é sempre tu pegar aquela que não tem x, tá? E a gente vai fazer o inverso. Como assim o inverso? O teu denominador vai acabar virando numerador e o teu numerador vai virar denominador. Por isso que ela é uma grandeza inversamente proporcional, porque vai precisar fazer o inverso de uma das grandezas. Como as unidades de medida aqui são iguais, já vou aproveitar para cortar elas. Olha o que vai acontecer. A gente vai ter o 100 no numerador e o 80 no denominador. E a gente não pode inverter o outro lado, porque se a gente inverter o outro lado, aí a gente vai ter feito exatamente a mesma coisa que o anterior, e não vai ter mudado nada. Agora sim. Então, sempre, pessoal, olha que importante. Sempre que nós temos uma grandeza inversamente proporcional,
Basta a gente fazer o inverso de uma das nossas frações. Tá? Ah, professor, se eu tivesse feito o inverso dessa grandeza aqui, não vai dar errado, tá? Não vai dar errado. Se tivesse botado o x em cima e o 2 embaixo, tá? Claro que se não tivesse modificado a primeira. Só que na regra de 3 composta, se tu mudar onde tem um x, ela vai dar errado. Então, para a gente já se acostumar, a gente só inverte aquela que não tem x, a gente não vai errar nunca, tá? Agora, beleza, é só a gente se divertir, ó. Como a gente sabe que a gente pode simplificar em coluna, né, e linha em coluna, eu posso cortar os zeros. E agora, se eu quiser, ó, eu posso cortar esse 10 com esse 2, pode ser? Que aqui fica 5 e aqui fica 1. Ok, se quisesse cortar o 10 com o 8, também poderia. Eu acredito que não tem mais nenhuma simplificação possível, então a gente faz a multiplicação cruzada. Olha só o que vai ficar. Vamos ficar aqui 5x é igual a 16 horas. Então, o nosso x, né, vou continuar aqui no lado, é igual a 16 horas que divide 5. Beleza, já deu para ver que isso aqui vai dar um número quebrado, né? Vamos jogar um pouquinho para o lado e vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos ver o quanto que vai dar 16 dividido por 5. 16 dividido por 5. Beleza, eu já sei que vai dar 3, certo? 3 dividido por 5 deu 15. Menos 15 sobrou, resto 1. O que isso quer dizer, pessoal? Já posso parar aqui. Por quê? Eu já sei que isso aqui vai ser para nós 3 horas, certo? Isso aqui vai ser 3 horas. Ah, professor, isso aqui é minuto? Não, não é minuto. Isso aqui é o quê? Seria 1/5 de hora, certo? Ó, isso aqui é 1/5 de hora. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Como eu sei que isso aqui também, ó, eu já sei que isso aqui vai dar 3 horas, tá? É a dica que eu estou dando para vocês. Eu sei que isso aqui vai ser 3 horas. Agora, olha só. Esse 1 aqui, ele está em horas, só que eu preciso dividir ele por 5, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1 que está em horas em minutos. Eu não sei que 1 hora não é 60 minutos? Certo? Agora sim, ó, eu vou dividir agora esses 60 minutos por 5. E eu já sei que isso aqui vai dar, isso aqui vai ter que dar o meu resultado vai ter que dar o meu resultado em minutos. Olha só, 6 dividido por 5 dá 1. Menos 5 sobra 1. Baixo o 0 que dá 10. E 2. 2 e 5 deu 10. Menos 10. Eita, coisa feia. Aqui, menos 10, zerou. Olha que importante, pessoal, e olha que bonito. Nós achamos exatamente 3 horas e 12 minutos. E essa aqui foi uma estratégia que eu dei para vocês para a gente conseguir calcular ali o nosso valor em horas e já com minutos. Então, nossa resposta é 3 horas e 12 minutos. Resolvido nossa questão. Olha que maravilha, pessoal. Mais uma questão aqui de grandeza inversamente proporcional, tá? E ainda tinha esse outro caso, né? Por que eu não podia deixar como 3,2 que ia dar essa resposta? Porque ninguém fala, demorou 3,2 horas. Não, né? A gente tem que transformar na unidade de medida. Eu poderia também pegar esse 0,2, se eu só tivesse feito 16 dividido por 5, isso aqui ia dar 3,2. Eu poderia ter pego esse 3,2, tá? Pegado só o 0,2 e multiplicado por 60, tá? Que isso aqui dá exatamente 12. Que daí eu ia falar que eram 3 horas e 12 minutos também. Tá? Dá para fazer dessa outra maneira também. Aí vocês decidam o que vocês acham que é mais válido. Essa aqui é uma outra estratégia que eu quis mostrar para vocês. Tranquilo, galera? Pessoal, vamos fazer mais esses 2 exemplos aqui, para a gente pegar bem a ideia. Ok. Olha só que interessante. A questão número 3, ela é uma questão do Enem, tá? Vamos resolver ela juntas aqui. Vem comigo e vamos resolver ela junto. Então, olha só. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal é... Ah, professor, isso aqui é uma regra de 3 composta, porque tem 3 unidades medidas. Na verdade, tem, né? Tu tem as gotas, tu tem o quilograma, o peso, e tu tem o tempo, né? Só que, olha só, tu não concorda comigo que o tempo era de 8 horas e continuou sendo 8 horas? Então, o que acontece é que o tempo está fixo, ele não mudou. Então, para nós não interessa o tempo. As únicas grandezas que nós temos que interessa seria as gotas, certo? As gotas e o peso. Tá ali. E agora, olha só, vamos preencher já a nossa primeira situação. A gente sabe que é 5 gotas, certo? Para cada 2 kg. E se a mãe ministrou 30 gotas, quantos quilos tem a criança? Tá aqui, essa é a ideia, tá? Agora, ó, vê se vocês concordam comigo, eu vou botar ali a setinha para cima no peso
e vamos fazer nosso cálculo. Galera, quanto mais pesada a criança, ela vai ter que tomar mais remédio ou menos remédio? Quanto mais pesada, mais remédio. Então tá ali, ó, diretamente proporcional, não vou nem perder meu tempo. E se ela é uma grandeza diretamente proporcional, basta a gente fazer uma multiplicação cruzada, né? Só que antes de fazer, eu vou aproveitar que esses 5 e esse 30 estão em coluna e vou fazer a simplificação. Divide por 5 dá 1, divide por 5 deu 6. Faz a multiplicação cruzada, 1 vezes x é x, 6 vezes 2, 12 quilogramas. Questão muito fácil, muito simples, alternativa A. E uma questão do Enem. Olha aí, galera, como é fácil, né? A gente acha que é difícil, aí bem barbada, sem mistério nenhum, não é verdade? Viu, galera? Tranquilo? Vamos continuar, vamos fazer nossa última questão e a gente finaliza essa aula, tá? Eu trouxe algumas questões mais simples, né? E agora estou trazendo umas questões mais elaboradas. Mas, inclusive, essa questão do Enem ele foi bem simples, né? Eu gosto de trazer umas questões assim porque a gente acha que Enem é sempre difícil, né? E, na verdade, não é. Tem tudo que é tipo de questão no Enem. Tem fácil, tem médio, tem difícil. Vamos lá comigo, vamos resolver essa última questão. Então, diagramar é determinar a disposição de textos e fotos em uma página de livro, jornal ou revista, por exemplo. Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas o livro de 30 linhas seriam necessárias para diagramar esse livro? Então, pessoal, primeiramente temos duas coisas, tá? Nós temos nossas linhas e nós temos nossas páginas. Então, ele disse que para diagramar um livro que a cada página vai 45 linhas, ele precisou de um total de 280 páginas, certo? Agora ele quer reduzir essas linhas para 30. Ele quer saber quantas páginas vai ter. O que é diagramar? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, olhem para mim. Esse livro aqui que eu tenho, tá, que é um livro do terceiro ano, o que acontece é o seguinte, para fazer essa diagramação, a pessoa foi lá, tá? Ela fez o conteúdo do livro, certo? E levou para uma gráfica. E falou para a gráfica o seguinte, eu quero que esse livro seja impresso numa folha A4. Tá? A folha A4 é desse tamanho. E fazendo isso, ela teve um total de... De 318 páginas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que ele falasse o seguinte, não, eu não quero fazer esse livro, eu não quero que o livro, eu quero mais que ele seja um livro, eu quero que ele seja tipo um diário. Então ele vai ter a metade do comprimento dele, ó, ele vai cortar aqui no meio. Pessoal, o que acontece é o seguinte, aqui, ó, numa folha 4, eu botava, sei lá, 60 linhas. Na hora que eu cortei ela no meio, eu passei a botar 30 linhas. Vocês não concordam comigo? Para eu completar esse livro, ele vai ter que ficar o dobro de grossura, né? Eu vou ter que ter o dobro de páginas. Já se eu cortei as linhas ao meio, eu vou ter que ter o dobro de páginas para manter. Não é verdade? Então, olha só o que está acontecendo. Vocês não concordam comigo que, ó, lá onde tem o X, a gente bota a seta para cima. Quanto mais páginas eu tiver, não, ou melhor, ó, essa pergunta vai ficar ruim se for desse jeito. Foi o seguinte, quanto mais linhas eu tiver, você concorda comigo que eu vou ter menos páginas? Ou melhor, se eu diminuir a quantidade de linha de cada página, para nós termos o mesmo livro, eu tenho que aumentar a quantidade de página. Não é verdade? Então, quanto mais linha, menos página. Perceba que eu nem estou prestando atenção no sentido da seta. Eu só sei que se uma está para cima, a outra tem que estar para baixo, porque essa aqui é uma grandeza inversamente proporcional. É aí a ideia. Um exemplo bem difícil de nós pegarmos, sabe? Não era um exemplo fácil, mas eu queria trazer isso para vocês, tá? Então, quanto mais linhas eu tenho, certo? Menor vai ser o meu livro. Agora, se cada página tiver mais linhas, tá? Eu vou fazer um livro mais fino. Seria essa a ideia, eu ia ter menos páginas. Tudo bem, galera? Tranquilos? E como a gente sabe, numa grandeza inversamente proporcional, nós temos que fazer o inverso de uma das grandezas. E a dica que eu dou, né, é sempre fazer o inverso daquela grandeza que não tem x. Como é que é o inverso? O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Moral da história, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou ficar com 30 está para 45, fiz o inverso, e no outro lado a gente não pode mexer, tá? Assim como 280 está para x. Não vou nem perder tempo, ó. Terminou em zero, corta. 13 e 45, ambos são divisíveis por 3, né? Que aqui dá 1. E 45 dividido por 3 deu 15. Acredito que não tem mais o que simplificar, então só faz a multiplicação cruzada. E, pessoal, olha só. X vezes 1 deu x. Agora eu tenho que fazer 15 vezes 28. Olha a dica que eu vou dar para vocês, tá? É que essa dica é fenomenal. 15 não é a mesma coisa que 10 mais 5?
E olha só, eu sei que 10 vezes 28, ó, tô dizendo que 15 é a mesma coisa que 10 mais 5. Isso aqui a gente faz de cabeça, mas só para vocês compreender, eu vou botar aqui. E eu sei que 10 vezes 28 é 280. E eu não sei que 5 na metade de 10, então a metade, se 10 vezes 28 deu 280, 5 vezes 28 tem que ser a metade de 280. Logo, a metade de 280, 140. Moral da história, isso aqui vai dar 420 páginas, né? A gente está falando de páginas. Está ali, 420 páginas, alternativa D de Jonathan. Olha que maravilha que você sabe que sou eu. Aqui, ó. Ah, só para a gente finalizar bem. Aí, ó, o D de Jonathan. Tcharam! Pessoal, tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham entendido. Esse exemplo 4 é um pouquinho mais complicado, tá? Mas foi bem válido para a gente conseguir entender ali um pouco dessas grandezas inversamente proporcionais. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a lista de exercícios que vocês têm, tá? Eu já botei ali a data dela, né? Que é até dia 14/8. Sem ser a próxima segunda, é a outra segunda-feira ainda, tá? Então, olha só, galera. Essa primeira página aqui, até a questão 11, tá? São questões de regra de 3 simples. Então, até aqui, vocês têm condições de fazer elas já. E daí da 12 até a questão 22, tá? Isso da 12 até a 22 são só questões de regra de 3 compostas, tá? E galera, eu botei o gabarito aqui no final, tá? Então para vocês poderem saber se o cálculo de vocês está certo ou está errado, né? Se a conta está certa ou está errado. Só que o detalhe, isso aqui vocês têm que me entregar. Vocês já sabem que não adianta entregar apenas o resultado, porque inclusive o resultado está dando para vocês. Vocês são obrigados a colocar o cálculo, tá? Essa lista eu irei corrigir. Quem não botar cálculo, eu vou descontar a nota. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição. Pode me mandar um WhatsApp, pode me mandar um e-mail. E quinta-feira, às 10 horas, eu estou mandando o link para vocês pelo grupo e pelo Siga para a gente poder tirar dúvidas ali presencialmente. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e nos vemos presencialmente na quinta-feira. Galera, muito bom ver vocês. Até mais, abraço, se cuidem. Tchau, tchau.